Tudo certo. Bem, vou deixar vocês aí, tá? Até Show. mais. Tá bom. Boa sorte para vocês. Boa palestra. Opa, vamos lá. Então, a Larissa conseguiu. A Diana, aos pouquinhos, vai conseguindo. E quem foi entrando também, a gente vai explicando mais aí. Qual é a ideia, então, hoje, né? Eu quero... eu vou dividir aqui com vocês o PowerPoint. Eu vou estar falando um pouco, então eu vou sair dessa imagem aqui e vou entrar no PowerPoint. Depois disso, eu devo colocar também os exercícios. Então, pode ser que eu vou ficar mudando as telas, tá? Mas é para a gente poder utilizar, ser uma teoria misturada com a prática, quase um workshop também. A ideia é essa, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar mesmo, né? Vou colocar aqui no PowerPoint, qualquer coisa a gente chama o suporte de novo, mas vamos lá. Tá, vou deixar. Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui a tela. Pronto. Sim. Aí, pronto. Essa é a tela. Bom, essa tela aí, normalmente eu faço ele presencial, eu fiz alguns ajustes, mas a ideia é a gente estar conversando um pouquinho sobre como ter mais foco, né, nas nossas atividades, em tudo que a gente vai se desempenhar, né? Tem várias literaturas, depois eu posso dividir com vocês algumas literaturas que ajudam também a gente criar esse foco, né? Qual é a busca tanto por foco, né? Essa questão da concentração, de você direcionar, o que seria foco, na verdade, né? Foco é quando a gente, se a gente for pela lei da física, é quando a gente coloca a incidência de luz num determinado ponto, né? Você pega uma lupa, a luz do sol incide e aí ela vai centralizar em determinado ponto, pela lei da física. A ideia é quase a mesma coisa. Então, é você centralizar todas as suas fortalezas, toda a sua concentração, toda a sua energia para aquilo que você quer. Para isso, depende de algumas coisas. Né? A gente sabe que depende de algumas coisas, porque nesse mundo pós-moderno, a gente tem muitas distrações, quer queira, quer não. Não sei se vocês concordam comigo. Nesse mundo está muito corrido, muito louco, e às vezes a gente perde o foco porque as distrações estão aí, vários níveis de distrações. Então vamos lá. Antes de falar um pouquinho, esse aí é o meu currículo verdadeiro, né? Essa é a turma. Então aqui sou eu, Alexandre, esse é o Daniel e esse é o Gabriel. São as minhas, é o meu currículo que eu sempre gosto de mostrar. Então essa é a minha família. A gente está aqui no estádio de Brasília, que estava tendo um jogo aqui em Brasília, e a gente foi muito bom. E realmente eu não sei se é o foco de todo mundo, mas assim, cada um tem um foco, um direcionamento na vida. No meu é a família. Às vezes o direcionamento é o trabalho, às vezes o direcionamento é passar em concurso. Mas a gente verifica, né, ao longo dos anos, que em todo tempo a gente quer pessoas próximo da gente. Né? Quem fala muito isso é Dan Gilbert, que eu vou passar aí na frente, vou disponibilizar o link para vocês. Ele faz uma palestra no TED Talks, e ele fala justamente dessas coisas. O que a gente carrega durante uma vida inteira são os relacionamentos, né? É família, pai, mãe, irmão, tio, tia, avó, vovô, avó e vó, todos que estão ao nosso redor, amigos a gente carrega durante toda a vida, colegas de trabalho, que fica marcada aquela passagem na sua vida. Então, assim, tudo que a gente faz, tudo que a gente direciona, sempre vão estar envolvidos os relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Né? E isso foi muito verdadeiro quando eu assisti essa palestra. Depois eu disponibilizo o link, não vai dar para passar aqui, mas eu disponibilizo o link para vocês. Então, realmente, o meu currículo é esse aí. Então, tudo que eu faço é com o propósito de estar mais próximo deles e para eles também. Né? Então, vamos lá. Eu sou uma fã do Steve Jobs. E aí ele fala que é o seguinte: não faz sentido olhar para trás e pensar que deveria ter feito aquilo, isso, aquilo outro, e que deveria ter estado em algum determinado local. Isso não importa, né? Vamos inventar o amanhã e parar de nos preocupar com o passado. A preocupar, eu até coloquei vermelho, é porque a gente gera ansiedade com isso. É uma ocupação prévia. A gente ocupa nossa mente
com coisas, às vezes, que não é necessário. Ou então a gente ocupa a nossa mente com lembranças e coisas muito arraigadas do passado que não vai impulsionar a gente para frente. Né? Isso, às vezes, isso acontece a todo segundo na nossa mente, né? Porque a gente faz uma construção durante a vida toda, desde a infância, adolescência, a vida jovem adulto, até a melhor idade, digamos assim. Então, a ideia é evitar isso, é preocupar-se menos, né? Não que você não vai se preocupar em algumas situações, vai, mas é parar de se martirizar, digamos assim, né? Isso demanda uma certa centralidade quando a gente busca conhecer a nós mesmos, né? Em quais situações a gente se preocupa e como evitá-las, né? Então, ele fala daqui de preocupar com o passado, mas no passado é importante para o ser humano, no sentido de você entender o que aconteceu e aprender com o que aconteceu. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, em vez de se ocupar previamente, você entender o que aconteceu e fazer diferente. Essa é a proposta. E aí, a minha missão com essa palestra, com esse encontro online, é que você que está aqui acompanhando tenha um único insight, né? Isso é importante para mim, que você saia com alguma informação aqui bacana, com alguma ideia, que você tome alguma decisão, que você pense, não, agora vai ser diferente, agora eu vou fazer uma coisa mais diferenciada, vou aprender com uma coisa que aconteceu no passado e agora eu vou fazer diferente. Uma ação sempre gera um resultado, então uma atitude que você vai tomar, e não é uma grande atitude faraônica, enorme, mas uma pequena atitude já direciona você com um ângulo diferente. E conhecer uma ferramenta, que na verdade, acho que a Kátia já teve a oportunidade de conhecer uma delas, mas essa aqui é como se fosse uma otimização do Project Canvas, né? Só que esse Canvas, ele é um Canvas aberto, e eu vou mostrar a origem desse Canvas. A ideia é essa, e ele é mais aberto porque ele pode ser utilizado num plano de negócios, pode ser utilizado na vida pessoal, pode ser utilizado uma proposta, por exemplo, de busca intelectual, de estudo. Então, ele é bem aberto nesse sentido. Eu não sei se vocês conhecem o que seria Canvas. Canvas, na mais simples característica, significa um quadro que tem um direcionamento. É quase como se fosse um mapa mental que o pessoal tem utilizado muito nos estudos, né? Mas ele direciona a pessoa apenas com um quadro muito lúdico e dali daquele quadro você consegue já estabelecer um plano de ação. E é muito legal esse quadro, e eu acho que ele é muito de fácil digestão, sabe? Quando você come uma comida e você digere ela bem, é isso. O Canvas, ele tem essa proposta de fácil digestão quando você vai se programar para alguma coisa, para fazer algum planejamento da sua vida, em alguma área da sua vida. Então, eu fiz uma otimização desse Canvas e simplifiquei ele ao máximo que eu poderia simplificar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só para explicar um pouquinho, não sei se a Larissa e a Diana sabem ainda a proposta do coaching. O coaching, o que é? Ele é uma metodologia, o pessoal coloca como metodologia, mas ele, na verdade, é um conjunto de conhecimentos. Ele é várias teorias juntas na área de psicologia social, psicologia positiva, na área de neurociência, na área de empreendedorismo. Então, são várias áreas relacionadas, na área de sociologia, antropologia, muita coisa junto. E toda essa base teórica ajuda no desenvolvimento do ser humano. Então, ele tira a pessoa de uma situação atual, às vezes um conflito, uma tomada de decisão muito importante que precisa resolver, por exemplo, o coach esportivo, a proposta dele é que a pessoa alcance determinado objetivo, ou seja, melhor tempo na corrida, alguma coisa assim. Então, ele avalia a situação, vê como é que essa pessoa está no seu corpo, né, e a sua condição física e psicológica, porque tem que ter os dois juntos. E aí ele faz essa avaliação, o coach esportivo, e aí acaba traçando um plano para que a pessoa alcance uma situação desejada. Por exemplo, a vitória na Olimpíadas, pronto.
O tempo que vai levar isso, sempre a velocidade disso, quem determina é o coach, que é a pessoa que procura o coaching. Coach é o cliente, é a pessoa que está em busca do coach. Então, assim, o que o coach, que é o profissional, né, que atua na área de coaching faz, ele pega esse cliente, o coach, né, e tem que ser uma coisa de comum acordo, avalia as suas habilidades, competências, atitudes, faz uma avaliação da situação atual junto com o coach, traça um plano junto com o coach para que ele alcance a situação desejada. Então, o processo de coaching tem essa proposta. A vantagem é que ela é uma proposta mais rápida. Ou seja, em 10 sessões, você já tem as ferramentas necessárias, pelo menos para alcançar aquele objetivo em específico. Então, é muito interessante porque o tempo fica mais encurtado, né? Então, isso favorece a alcançar a situação desejada de forma um pouco mais rápida, com a velocidade maior. Então, a proposta do coaching seria essa. Só que quem comanda a velocidade é o coach, que se compromete a realizar os exercícios, a acompanhar o plano. Então, esse é um trabalho em conjunto, né? Que os dois estão sempre acompanhando. Então, vamos lá. Para que esse encontro? Então, né? Diante de alguns encontros, palestras de coaching grupo individual, a gente observou, né, Alexandre e eu, que existe pelo menos 3 tipos de perfis de pessoas, né, que buscam aprimorar o foco em suas atividades. E aí, eu também sou uma das pessoas que eram os 3 perfis juntos. Então, olha que engraçado. Quando a gente sabe qual é a fraqueza, quando a gente reconhece os nossos limites, a gente acaba buscando melhorar uma situação, e isso, o coaching proporciona isso, e todo coach tem um coach, então todo coach passa por um processo de coaching. Então eu observei que existiam situações em que eu perdi o foco, né? Eu até brinco que eu era os 3 perfis juntos. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa extremamente focada, mas que eu já sei o meu limite para que eu não perca o foco, digamos assim. E isso facilita muito, digamos assim, a minha condução das minhas atividades. E vamos lá. O primeiro perfil seria aquelas pessoas que já tentaram de tudo, já se organizaram, já aprenderam várias formas, mas ainda têm dificuldade de ter e manter o foco. Ter foco já é uma coisa ótima. Agora, manter é uma situação um pouco mais diferenciada, né? Mas também favorece a manutenção desse foco, né? O direcionamento do seu objetivo, ao alcance desse objetivo. Pessoas que se sentem paralisadas por várias demandas, situações, muitas distrações. Eu digo distrações de todos os sentidos. Se você, por exemplo, está estudando para passar no concurso, até mesmo você fazer um almoço te dá uma distração, né? Você sair para passear, assistir um filme com os filhos, também você pode considerar distração. Só que não necessariamente. Porque se você faz um planejamento e traça até os momentos que você vai ter o lazer, né? Ter lazer, por exemplo, ir ao cinema, não vai sair do seu foco. Porque você se organiza para estudar em determinados horários e você também tem uma vida harmoniosa em outras áreas, né? E aí isso é que é o bacana, quando você se planeja para atingir as várias áreas da sua vida. Seja com filhos na família, seja irmão e irmã, seja pai e mãe, seja você estudar, né? Porque sempre a gente buscar o conhecimento é muito importante, ler um livro muito interessante, descansar, não fazer nada, nem que seja 10 minutinhos, ficar sem fazer nada, tirar um repouso depois do almoço, não sei. Até o ócio é importante, digamos assim. E quando você planeja, até o ócio facilita. E aí você acaba tendo foco para o que você realmente deseja, né? E aí, às vezes, a gente fica ainda na zona de conforto, porque é uma atitude querer mudar, querer ajustar as coisas, querer planejar. Demanda de uma atitude, de uma força de vontade e de disciplina, né? Então, é algo que precisa mesmo. Então, pessoas que progridem, perfil 3 seria pessoas que progridem nos seus planejamentos, alcançam alguns resultados,
mas querem conhecer mais técnicas, ferramentas para melhorar cada vez mais, e isso sempre é muito importante. Eu sempre realmente estou em busca de muito conhecimento mesmo. Ano passado foi um ano de busca pelo conhecimento. Então, sempre é muito bom a gente estar sempre se atualizando, inovando os nossos métodos. Além disso, existem 3 obstáculos. Quais são esses, né? Os obstáculos são 3. Quais? Seria... Deixa eu só puxar aqui. Existem vários obstáculos, mas eu coloquei 3. Existem muito mais do que 3, né? A gente sabe que tem mais. Deixa eu só puxar aqui a caixinha. Pronto. E que distancia a gente do foco dos nossos objetivos. Quais são eles? Um deles é a falta de clareza. Né? O que seria a falta de clareza? Da situação, principalmente da situação atual, não necessariamente do que você quer realmente, mas a situação que você está vivendo. Às vezes a gente se atropela, vai seguindo aquela rotina e não para, e não sai da zona de segurança, que é realizar realmente uma mudança para que aquilo melhore. Né? Então, seria avaliar as condições do seu dia a dia, as áreas de vida que precisam estar sintonizadas com o seu objetivo. Então, puxa vida, eu acordei mais tarde, sei lá, perdeu... o horário que você estipulou era 6 da manhã, você acordou às 7. Perdeu 1 hora, mas tem como você recuperar. Então, você avaliar essa situação atual e ver onde você está precisando ajustar. O importante também, quando a gente tem clareza, a gente sabe onde a gente quer chegar. Eu não sei se vocês já assistiram ou leram o livro, né, da Alice no País das Maravilhas, ela fala justamente isso. Né? Aquele gatão chega para ela, o gatão do sorriso, chega para ela e fala, se você não sabe onde você quer ir, né, para onde você, né, qual a sua direção que você quer tomar. Então, qualquer lugar serve, qualquer caminho você pode seguir, pode ser o da direita ou da esquerda. Então, o importante é você ter essa avaliação do que você quer realmente. Isso a gente aprende muito no coaching, a Kátia sabe disso também, a gente aprende muito no coaching, é você ter um mapa de onde você quer ir. É como se você olhasse, abrisse o Google Maps, abrisse o Waze e falar, eu estou aqui e quero chegar nesse restaurante. E aí você traça aquela linha lá. E você tem, sabe, nesse traçar de linha, você tem até o horário que você vai chegar lá. E olha que bacana, né? Na área de coaching, a gente também faz uma linha do tempo. Tem várias outras técnicas que a gente acompanha e faz isso. Mas então, a importância é você ter clareza, né? Assim como o foco também está relacionado, o foco é você direcionar suas forças, a clareza é iluminar aquilo que você precisa olhar, bater o olho e falar assim, é isso que eu quero. Isso é importante. Outro obstáculo, que muitas vezes a gente tem isso mesmo, são falta de estratégias eficazes para você ter foco, né, ter um planejamento eficaz e manter aquele planejamento. Né? Porque falar assim, eu tenho foco, mas você não consegue manter aquele foco, já é algo que realmente frustra a gente. Então, é importante você saber se direcionar as suas fortalezas, né? Ter as estratégias necessárias para isso. Então, seria o direcionamento das ações, o famoso como fazer, o know-how, né? O modus operandi para você alcançar isso. Outro que é importante, está relacionado também com foco, é a falta de constância e direção. Não só relacionada a foco, relacionada ao alcance dos objetivos. É complicado. Eu acho que esse aqui é o obstáculo mais cruel da gente passar. Não sei se vocês concordam. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente alcança determinado resultado, mas ainda é um resultado parcial, né? Colocando, por exemplo, na condição de um concurso, você quer, por exemplo, passar no STJ, sei lá, sei. Mas você está no processo de passar no STJ, então você já passa alguns concursos, mas ainda não alcançou o que você quer. E realmente manter essa constância demanda até mais esforço do que você só manter o foco no que você quer. Né? Isso pode acontecer. Então, seria direcionar ainda mais as forças para alcançar seu objetivo. Manter o ritmo. É como se você estivesse também treinando música.
né? Você está lá e você tem que manter a melodia até o final. É iniciar um projeto, acompanhar o meio do projeto e finalizar aquele projeto. Eu, por exemplo, nesse ano que passou, eu fiquei muito alheia na minha reeducação alimentar. Então, eu adquiri algum peso mesmo, eu ganhei corpo, e eu tive que ir atrás da nutricionista. Eu falei assim, olha, e ela virou para mim e falou, Fernanda, você só tem isso aqui para você voltar para o seu peso. Mas o que aconteceu? Eu perdi o foco. Olha só, perdi o foco numa coisa que é muito importante para mim, que é o corpo ficar mais saudável. Porque se eu ganhar peso, o que acontece? Meu joelho começa a doer, eu já vou ter dificuldade para acordar, vou ter dificuldade para me movimentar, vou ter dificuldade para acompanhar meus filhos, né? Então, é manter o ritmo. Manter o ritmo é que é a situação, porque nós, por essência, somos procrastinadores. Então, se a gente puder, a gente deixa para amanhã. Ou então a gente fala assim, ah, não, só mais um chocolatinho, só mais um docinho. Ah, não, eu vou dormir só mais um pouquinho, né? Aí fica apertando soneca do celular várias vezes. Então, o que é a questão aqui? Constância e direção está relacionado à disciplina, autodisciplina. E realmente, para avançar nesse obstáculo, só treinando de forma repetida e constantemente. Então, se a sua proposta é acordar às 5h30 da manhã, fazer uma caminhada, voltar e você traça a sua rotina, isso favorece o cérebro a processar isso. Vários estudos de neurociência falam justamente isso, que não sei se vocês já viram lá a respeito do desafio de 21 dias, de 30 dias. Por quê? O cérebro, ele tem uma programação. Se você repete por mais ou menos 21 a 30 dias aquela mesma tarefa, aquela mesma atividade, o cérebro acaba absorvendo que aquilo é importante para você e acaba acostumando com aquele hábito. Então, a gente chama que ele vai gerando uma trilha neural e aí favorece para que aquela atividade fique mais arraigada no seu pensamento, na sua atitude, em tudo isso. E você até gera um ciclo de hábito, né? Que você desperta um gatilho, você tem a atividade para fazer e você tem a recompensa. Por exemplo, a caminhada para mim, eu tenho que acordar cedo, a minha roupa já tem que estar separada, eu saio com o meu celular, o fone de ouvido, então já está tudo mentalizado para que isso ocorra e eu termine a minha atividade. Quando eu termino, eu faço o quê? Eu lancho, é a minha recompensa. Então, isso é importante, gerar esse ciclo de hábito, manter constância e direção para o que você quer. Ah, essa parte é legal. Não tem como eu passar como é que se diz? O vídeo do Dan Gilbert, mas eu disponibilizo depois aqui para vocês. Ele no TED Talks fala justamente isso. Ele acaba falando da psicologia do amanhã. O que seria isso? É quando você tem algumas coisas que você tem foco hoje, não necessariamente há 10 anos adiante, não, mais para frente, você vai ter foco naquilo. Por exemplo, quando você gosta na adolescência, por exemplo, eu gostava muito, muito, muito do Pink Floyd, digamos assim. Muito, muito. Eu pagaria caro se eu pudesse para ir no show do Pink Floyd. Mas hoje, depois de muitos anos depois, 20 ou mais 20, uns 30 anos depois, eu não pagaria tão caro, digamos assim, para assistir a mesma banda, né? Afinal, entre aspas, né? Um pouco mais do que restou da banda, né? Alguns artistas da banda. Então, ele fala que coisas que a gente programa hoje não necessariamente são, assim, os hábitos, os costumes vão perdurar por 10 anos adiante. Mas ele fala de uma coisa importante que perdura durante toda a vida, são os relacionamentos. Ele mostra também nesse TED Talks que foi feito um estudo com octogenários, né, pessoas que viveram 80 anos aproximadamente, e foi um estudo de coorte. O estudo de coorte é aquele estudo longo, um estudo científico longo, em que os pesquisadores acompanharam pessoas, um grupo de pessoas, desde a infância até 80 anos.
muitas pessoas, né, alguns faleceram, né, saíram do estudo, mas eles acompanharam essas pessoas por 80 anos aproximadamente e foram fazendo as mesmas perguntas. Olha que bacana, as mesmas perguntas. E todas as vezes, até imagina, né, os pesquisados, digamos assim, as pessoas que participaram da pesquisa, falam assim, de novo, aquela pessoa vai perguntar a mesma coisa. Mas as respostas eram as mesmas, só com algumas diferenças. E uma das respostas que eles faziam, por exemplo, o que você considera importante na sua vida agora? E sempre as respostas eram família, amigos. Eu gosto de lembrar de tanto. Quando eu lembrava de não sei o quê. Então, assim, o que a gente carrega durante toda a vida são os relacionamentos que a gente faz durante a vida inteira. E o que a gente trabalha nesse período todo é justamente isso. São as atividades da rotina e tudo, mas sempre pensando o quê? No bem-estar pessoal, nas realizações pessoais e profissionais, né? E acompanhando nesse conjunto todo, tá, as pessoas que a gente relaciona durante a vida toda. Então, essa palestra do Dan Gilbert é muito boa. O nome dele é Daniel Gilbert, mas vocês podem procurar também no TED Talks. É maravilhosa essa palestra. Depois vocês dão uma olhadinha lá. Depois eu divido aqui com vocês. Ótimo! Como planejar o amanhã? Essa é a questão. Como? Agora. Se a gente quer estabelecer coisas boas, grandes realizações e maravilhosas realizações para esse ano, por exemplo, tem que fazer agora. Que o resultado pode ser em curto prazo, médio prazo, longo prazo, não importa. O importante é que você planeje agora para colher depois. Tem esse mocinho aqui, então ele está plantando dinheiro, regando e colhendo, que na verdade é como se fosse um ciclo de hábito, né? Acompanhando isso. E aí, o que eu vou pedir agora? Eu não sei se vocês estão com papel e caneta aí, mas eu vou pedir para vocês escreverem, colocar lá a lista de sonhos, objetivos e metas, e escrever pelo menos depois vocês vão escrever mais. Um objetivo que você quer para esse ano, agora lá. Anotar aí. Eu já tenho o meu, já está tudo anotado ali na minha agenda. Aí, quando vocês terminarem, dá o okzinho aí. O que é importante nessa lista? Coloque a lista livremente, né? Que você quer, mas só para pontuar algumas coisas importantes na lista. Ela tem que ser positiva, então tem que ser uma coisa, por exemplo, no caso, eu quero pesar 75 quilos até junho. Não sei se dá tempo, mas é a minha proposta. A minha nutricionista está junto comigo lá para me ajudar. Então, você não é falar assim, eu quero emagrecer tantos quilos. Então, você tem que pontuar o que você realmente quer, não o que você não quer. Então, tem que ser positivo. Por exemplo, pesar 75 quilos Importante, a data tem que ser escrita dia, mês e ano. Então, o meu caso é dia 30 de junho de 2019. Então, é um objetivo. Por exemplo, passar no concurso. Passar no concurso da STJ aí você põe a data lá. Sempre positivo. Ecológico, é bom para você e para outras pessoas. Então, que outras pessoas também possam se beneficiar. E teria que ser... São vários pontos, mas só esses específicos. Então, positivo, ecológico, que você esteja no controle, que você seja a pessoa responsável para fazer aquilo que precisa ser feito. E acho que são os principais, digamos assim. E a data tem que ter lá no finalzinho. Porque quando é sonho e objetivo, a gente pode colocar livremente. Mas quando a gente estabelece uma meta, ela precisa de uma data para ser concluída. Certo? Vamos. Conseguiram? Fazer pelo menos uma, depois vocês fazem a lista inteira. Show? Tá. E olha que legal. Como a gente elabora uma meta a partir, né, do sonho, ou traçar um objetivo, né, que você queira muito. O Project Model, não sei se vocês estão me vendo aqui no meu vídeo, na minha parte ali, vocês verem na miniatura, faz parte desse livro aqui, que é o Business
Model Generation. Esse livro, ele fala justamente da parte central de um plano de negócios, né? E ele, inclusive, esse Canvas que está aí na tela é um plano de negócios. É como se fosse um 5W2H. Não sei se vocês conhecem o plano de ação 5W2H, conhecem? Então, mas ele coloca de forma muito lúdica, muito fácil de digestão. E ele fala o seguinte, não é só, é um quadro. Não, não é um quadro. Ele tem uma forma de preenchimento dele. Sempre quando você tem um Canvas, né, você sempre preenche a proposta de valor primeiro. Por quê? É nessa proposta de valor que você vai descrever o que você quer. Então, na verdade, por exemplo, o sonho, o objetivo, você vai colocar aqui. O que você quer em determinada área. Por exemplo, no meu caso, vou dar um caso mais fácil, né? Pesar 75 quilos. É o que eu quero. Né? Seria como se fosse o objetivo. Então, a proposta de valor está aí. Depois que você coloca a proposta de valor, você vem para onde? Para o lado azul, né? Como você vai fazer isso? Não, minto, desculpa. Você vem para o lado verde, que aqui no caso é porque eu modifiquei. Para quem que eu vou fazer isso? Então, no meu caso, pesar 70 quilos é para mim mesmo, o meu organismo, para minha vida pessoal, né? Então, aí eu vou estabelecer aqui, depois a gente vai pontuar traço por traço, tá? É só para vocês terem uma ideia. Quanto isso vai me custar? Então, seria a estrutura de custos, né? Quanto isso vai me custar? Às vezes tem que comprar um queijo mais caro, alguma coisa assim. Então, isso tem custo, né? Fontes de receita, de onde eu vou tirar isso, né? Qual o ganho que eu vou, né? Qual o dinheiro que eu vou despender? Então, de onde vem essa receita para eu tirar isso? E por último, aqui vem o azulzinho, que é como eu vou fazer isso. Seria as atividades necessárias para eu alcançar. E quem vai estar sendo meu parceiro, as atividades, os recursos principais. Esse aqui está na essência de um modelo de negócios mesmo, para o business, né? Não sei se vocês estão vendo. Então, propósito de valor para o business, relacionamento com clientes, os canais, os transportes que eles vão utilizar, segmento de clientes, qual o público que eu vou fazer, que eu vou alcançar, fontes de receita, estrutura de custos, né? Tudo relacionado à empresa, a business, né? Parcerias principais, atividades principais e recursos principais. Tudo isso aqui voltado para business, que é a essência do Project Model Canvas. Agora, eu modifiquei o Canvas, né? Aqui está um pouquinho mais fácil de ver. E aí também mudei um pouco a estrutura de como você vai utilizar o Canvas. O que eu vou pedir? Esse aqui está bem simplificado para a gente fazer agora. Por exemplo, você vai pegar uma folha e vai só dividir em algumas linhas. Será que dá para dividir aí rapidinho? Depois eu vou mandar para vocês essas telas, eu vou mandar para vocês por e-mail essa tela e essa palestra, que acho que fica mais fácil também, para vocês poderem tirar. Qual é a questão aqui? Proposta de valor. Sempre a proposta de valor vai estar sendo preenchida no meio. Então, ela está sempre aqui no início. Então, o primeiro que preenche, vocês podem até colocar número 1 aqui, que eu esqueci de pôr, mas você pode colocar aqui número 1. Primeiro, proposta de valor. O que você vai alcançar com essa meta? Você depois vai estabelecer a meta, o que você quer, beleza? Então, você põe aqui a meta, por exemplo, no meu caso, pesar 75 quilos até dia 30 de junho de 2019. Então, pesar 75 quilos até dia 30 de junho de 2019, eu repito aqui a data, para ficar bem fixado no cérebro. Depois, então, o que eu quero? Ter um corpo saudável. Então, o que eu quero é isso, ter um corpo saudável, né? Evitar doenças. Então, tudo aqui vai estar na proposta de valor, o que eu quero. Depois eu preencho o quê? As pessoas. Quem são as pessoas? Eu. Então, eu sou a principal responsável por manter esse meu corpo para alcançar essa meta, esse objetivo. Tem outras pessoas envolvidas? Não, porque eu sou a principal pessoa. Comunicação. Como eu vou comunicar? Qual vai ser a minha comunicação?
Aí você vai ter que colocar lá pensamento. Pensamento é: eu vou conseguir, por exemplo, é o que vai ficar na minha cabeça, eu quero pesar 75 quilos. Então, você pode pôr, entre aspas, algumas comunicações verbais e não verbais. Então, acordar cedo para fazer alguma atividade, pensamento, sentimento, ficar feliz com o resultado. Pode até fazer um desenho aqui nessa comunicação. Por exemplo, eu vou desenhar mais fitness, por exemplo. Então, essa comunicação remonta isso. Aqui você pode fazer uns desenhinhos com você fitness, por exemplo, no caso do meu caso, e você vai colocar pensamentos, sentimentos e ações. Por exemplo, acordar cedo. Sempre colocando de forma muito positiva, né? Evita colocar coisas negativas mesmo, só positivas. Então, acordar cedo, fazer a minha marmita. Então, isso aqui também, não só a comunicação está atrelada à atividade, porque está tudo envolvido nesse Canvas. Mas é importante você pensar na comunicação como verbal e não verbal. Como você vai se sentir como pessoa. Benefícios. Para quem que você está fazendo isso? Então, quais os benefícios que você vai adquirir com a sua proposta de valor nessa meta? No caso, um benefício que eu quero para mim é um corpo saudável, por exemplo, colocar o biquíni que eu quero, deixa eu ver, me sentir, comprar a roupa do tamanho que eu quero. Por exemplo, eu quero comprar roupa 42, quero comprar roupa 44. Então, assim, me vestir do jeito que eu quero. Então, assim, tudo isso são os benefícios de como você vai se sentir. Por exemplo, no meu caso, no meu corpo, né? Por último, você vai escrever custos e fontes de renda. Então, você vai aqui na proposta de valor, as pessoas que estão relacionadas a essa meta, a comunicação verbal e não verbal que está relacionada à meta e os benefícios que você vai colher com essa meta e que está relacionado à proposta de valor. Terminou o lado direito da planilha, você vai para o lado esquerdo. Como você vai fazer isso? Então, esse conjuntinho esquerdo é como. Você vai ter parceiros para isso? Por exemplo, eu tenho parceiro, vou ter que botar família. Então, todos vão precisar comer comidas mais saudáveis. Mais frutas, verduras. Então, meus parceiros são a minha família. Atividades. Aí vem as atividades. Que aí você já pode pontuar o que você vai fazer. Por exemplo, então, no caso, eu tenho que acordar às 6 horas da manhã para caminhada, eu tenho que fazer as marmitas, né, e deixar congelada, eu vou ter que montar o cardápio semanal, eu vou ter que fazer musculação 3 vezes por semana, eu vou ter que fazer o treino funcional 2 vezes por semana, eu vou fazer caminhada diária 30 minutos todo dia, né, caminhada diária. Então, as atividades que você vai fazer para alcançar essa meta. Sempre é importante. Recursos. O que você vai precisar para alcançar a meta? No meu caso é um tênis, um despertador. Então, são os recursos mesmo, materiais e não materiais. Força de vontade, disciplina. Você pode pôr também os recursos de valores também. Não só os materiais, como os de valores. Então, valores. Disciplina, atenção, foco. Aí você vai colocando tudo ali nos recursos. Ótimo. Aí você vai para baixo. Quais os custos que envolvem a meta? No caso da minha meta, os custos são com compra de alimentos, por exemplo. Né? Então, eu vou precisar ajustar um pouco a cota de alimentos. Por exemplo, a compra de verduras na quarta-feira, por exemplo, vai ter que ser no valor de tanto. E você vai pôr o valor mesmo necessário, o quanto que você precisa gastar, né? Por exemplo, nutricionista, você vai precisar gastar com nutricionista, pelo menos a cada 3 meses. Eu vou precisar pagar a academia, vou precisar pagar o treino funcional, isso é custo, e você põe o valor do custo. Fontes de rendas são a sua fonte de renda, o seu salário, o que você ganha de recurso para pagar. Se você tiver um parceiro que paga o treino funcional, como eu tenho, então já ajuda. Brincadeira. Mas vamos lá. Então, esse seria um quadro. Eu vou disponibilizar para vocês depois, mandar pelo e-mail. E não só vou mandar esse que está bem simplificado, que vocês podem fazer no papel, como vou mandar esse aqui, que é
mais específico das duas formas. Vou mandar em PDF para vocês. Que esse, ele está amplo também, só que ele pode ser utilizado tanto para algum projeto pessoal, business ou executivo, tá? E é a mesma coisa. Aqui no caso, proposta de valor, qual o motivo primordial para cumprir essa meta, relacionamento interpessoal, com que pessoas você vai alcançar essa meta, canais é a comunicação verbal e não verbal, igual eu falei. Quem vai se beneficiar são os segmentos de pessoas, né? Então não só são benefícios de modo geral. Aí sempre fazendo o verdinho, depois vai para o azul, quais pessoas e empresas que poderão auxiliar, passos para seguir a meta, são as tarefas, recursos principais, quais são as habilidades. Desculpa, por último, a estrutura de custo e fontes de receita. Tirando um pouco desse escopo do business model, que é o Canvas mesmo original. Então, a gente já está até finalizando aqui, mas qual é a ideia? Programar a direção da sua vida. Né? Todo coração que bate com força e alegria deixou para trás um impulso de esperança no mundo e melhorou a tradição da humanidade. Eu acredito muito nisso, então, quando a gente compartilha alguma informação, alguma ferramenta, alguma atividade, alguma estratégia que deu certo e que para mim dá muito certo, o Canvas realmente me ajuda muito, principalmente na estruturação da empresa. Né? Eu tenho um Canvas enorme lá, eu imprimi esse Canvas e coloquei num banner, e aí eu utilizo ele, coloco as fitinhas lá, fica muito bacana, ajuda muito. Ou você pode imprimir em A1 e colocar na parede. Eu gosto muito da ferramenta de parede. Tudo que você colocar na parede, para mim, essa parte visual ajuda muito. Então, se você quiser ampliar e imprimir, ajuda para chuchu. Então, vale muito. Não vou me alongar, porque a ideia é a gente falar bem rapidinho, mais ou menos 1 hora, né, de palestra. Mas eu tenho um outro exercício para vocês, que é muito legal e que ajuda bastante. Por exemplo, essa aqui faz parte da palestra presencial. Mas eu gosto muito de fazer essa. Depois que vocês colocaram, né, a lista do que você quer para sua vida, fizerem toda a lista, depois eu vou disponibilizar. Eu não sei se dá para colocar aqui no chat. Se der, eu já coloco. Se não, eu vou mandar por e-mail para vocês, fica mais fácil. Qual é a ideia? Na palestra presencial, eu faço a cápsula do seu melhor ano. É você pegar esse formulário, preencher. E qual é a ideia do preenchimento? Você preenche e você só vai abrir daqui a 6 meses. Então, você vai preencher, fechar, colocar no envelope, guardar, e você só vai abrir daqui a 6 meses. Por que 6 meses? Para você ver sua evolução. Não necessariamente você vai alcançar o objetivo. Pode ser que você esteja no processo de alcançar. Mas quando você abrir e verificar tudo isso que você pontuou e falar assim, nossa, eu estou muito mais próximo de alcançar o que eu quero, você estabelece em quanto tempo você vai fazer de um novo formulário e vai abrir novamente essa cápsula. A ideia é essa, para você avaliar o seu progresso, para você ver se você está sendo constante o suficiente para alcançar o que você quer. Então, olha que bacana, esse formulário é assim, você tem que fazer um desenho do melhor momento para esse ano que você vai fazer. Então, sei lá, como está só aqui nós 4, eu vou abrir aqui o áudio. Se vocês quiserem compartilhar, alguém aqui quer compartilhar algum momento que você quer ganhar, assim, alguma coisa? Não? Ainda não pensou nesse momento. Tá, mas então vamos fazer o seguinte, vocês vão olhar aqui, pegar esse instrumento, você vai fazer um desenho do melhor momento para esse ano, pode ser palitinho, o que fizer sentido para você, por que desenhar, né? O nosso cérebro, ele é muito visual, e quando a gente desenha alguma coisa que você quer muito, né? Ou então você separa figuras, faz uma fotocolagem, digamos assim, de algo que você quer muito, a possibilidade de você alcançar é muito grande, porque o cérebro assimila muito o visual, né? Ou então uma música que você também estimule o seu cérebro. Eu sou muito mais de auditivo, então
músicas que são muito referências para mim, me estimula muito. E eu estou agora trabalhando muito o visual. Estou aprendendo Libras, né? Então, Libras a gente trabalha muito o visual. Então, assim, isso é muito legal. Então, quando a gente desenha, quando a gente reforça o nosso cérebro com o que a gente quer, e aí a gente coloca aqui no formulário. Beleza. Para você alcançar esse melhor momento para esse ano de 2019, é importante você colocar 3 características suas positivas. Quais são essas características positivas? O que você tem de fortaleza para você alcançar o seu objetivo. Por exemplo, determinação. Eu tenho força de vontade. Você vai colocar alguma coisa que você quer muito. Eu tenho paixão pela minha profissão. Aí você vai pôr as características positivas. Eu tenho motivação, eu tenho persistência. Você vai colocar características que são suas. E aí você vai listar essas 3 características. Para alcançar o desenho, o que você quer para esse ano. Olha que bacana. Depois você vai listar os 3 sonhos e objetivos com a data, dia, mês e ano para acontecer. Depois que você fizer aquela lista, né? E depois 3 habilidades para alcançar seus sonhos. Então, habilidades é o que você faz de melhor para alcançar os seus sonhos. Nem que seja, eu faço bolo como ninguém, sei lá. Você vai colocar as habilidades que você tem. Por exemplo, eu sei mexer com Excel. Poxa, é uma mega habilidade. É uma coisa bacana. Eu sei mexer com a internet, eu sei atualizar vídeos, eu sei fazer edição de vídeos. Tudo isso, mas essas habilidades têm que estar atreladas, estar junto com o que você quer para esse ano, né? E aí você vai pôr essa habilidade que não, eu sou determinada, quando eu vou até o fim. Então, aí coloca aqui nesses objetivos, nessa parte do mapa do seu melhor ano. O que você vai fazer? Fechar esse mapa, colocar no envelope. E só vai abrir daqui a 6 meses. Então, em junho, você estabelece a data, inclusive, para a sua abertura da cápsula. Essa é a ideia. Por que isso motiva? Para saber se você está seguindo o plano que você estabeleceu. Você pode fazer não só esse daqui, só uma das fotos, mas você pode estabelecer pelo menos 3 objetivos e você fazer 3 cápsulas dessas, 3 formulários, né? Determinando 3 metas importantes que você quer para esse ano. Que aí isso ajuda muito a focar no que você quer. E aí eu vou abrir para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma questão para a gente dividir? O que vocês acharam? Pode fazer assim, ó. Eu vou abrir aqui o vídeo. Se alguém quiser falar, é só fazer um joinha que eu abro o vídeo. Nenhuma dúvida? Não? Ficou legal? O que vocês... a Kátia tem uma, peraí. Vai lá, Kátia. Pode falar. Boa noite. Mulheres incríveis, porque estão aqui também focadas para 2019 ser melhor. Com certeza. Fernanda, quando você falou no iniciozinho daqueles 3 perfis, tem momentos que já estive em um, em outro, mas o que me persiste é o 2. O 2, né? E como